O meu nome é Vitor Horácio de Souza Costa. Nasci em Paranaguá no dia 16 de novembro de 1935. Filho de Roger da Costa e Oréia de Souza Costa. Tive a minha infância até começo da minha adolescência no bairro da Costeira, em Paranaguá. E ali fiz grandes, boas amizades naquela época. Vivíamos assim numa comunidade muito interessante, com muita participação naquele tempo. A infância, a juventude ainda se distraía com bolinhas de gude, essa coisa toda, e o futebol principalmente, porque o Paranaguá Futebol Clube era o clube social e esportivo do bairro. Bairro de pessoas pobres, a maior parte, né? A maior parte. E ali eu, começando mesmo pelo futebol, já procurava naturalmente me interessar pela organização do time, da escolha dos jogadores, da organização. E, por fim, eu acabei idealizando uma liga de futebol juvenil. Eu deveria ter o quê? Uns 13 anos de idade, mais ou menos. E consegui organizar essa liga. O secretário, inclusive, era o Eurípides Vila Branco. Me ajudava bastante nesse particular. As dificuldades eram grandes, o campeonato foi feito com descalço. Naquele tempo o pessoal não tinha dinheiro para chuteira. Mas já no segundo campeonato já foi de chuteira. Só que não chegou nem na metade do campeonato. O pessoal já tinha domado os pés com a chuteira, os times da primeira divisão, naquele tempo não tinha profissionalismo, começaram a pressionar para acabar o nosso campeonato, porque queriam os jogadores. Então, concluímos o campeonato ainda com muito sacrifício. E interessante que eu era o presidente da liga e às vezes se não tinha juízo e o meu time não estava jogando, eu ia apitar jogo do outro time. Mas nem por isso, não me recordo não se meu time chegou a ser campeão, acho até que não foi. Agora faz tanto tempo, não me recordo. Bom, terminamos o segundo campeonato, mas não me consta, infelizmente, né, esse é um aspecto interessante, não me consta, infelizmente, que tivesse tido outro campeonato de futebol juvenil em Paranaguá até hoje. E lógico que o futebol amador e o profissional, porque depois houveram 2 times no campeonato paranaense, que era o Celeste e o Rio Branco, né? Aí tiveram que importar muitos jogadores de fora, porque não tinha base, né? Não tinha juvenil, não tinha nada. Tinha os campeonatos amadores, mas aquilo também não resolvia muito, tinha que formar logo lá embaixo, como fazem atualmente. Bom, dali eu também, na escola, me interessava pela formatura, pelas aquelas festividades de formatura. E depois eu comecei a trabalhar já com 15 anos de idade, numa firma de café. E ali a gente via muitas injustiças, trabalhadores pegando no pesado, carregando sacas de 60 quilos, pilhas de 25 sacos, muito acidente, muito problema, muita injustiça. E meu pai também, por outro lado, era oficial de justiça. Ele comentava muito em casa esses problemas de muitas injustiças e tal. Meu pai era uma pessoa muito humana. Eu nunca soube que ele tivesse cumprido um mandado de despejo. Sempre dava um jeitinho para ver se a pessoa contornava a situação e tal. E ele sempre contava. Eu acho que isso influenciou muito na minha formação. A minha mãe gostava de ouvir a rádio Marique Veiga, na época, Brizola. Essas coisas todas acho que foram me influenciando um pouco.
E já acho que por vocação mesmo, pela minha natureza, eu sei lá, a gente nunca sabe de onde vem isso totalmente. E eu aí já comecei a me interessar pela parte sindical na firma em que eu trabalhava. E ali já comecei a incomodar a diretoria do sindicato. E tinha ali um pessoal de Santos, que já era um pessoal também mais evoluído nesse aspecto. A firma era uma empresa ligada ao Bradesco, e é uma equipe, pessoal de Santos. Depois eu saí de lá, porque fiz concurso para o Banco do Brasil. Aí no Banco do Brasil eu entrei num time da pesada, uma turma muito esclarecida, muito politizada. Muitos deles, alguns deles do Partido Comunista, inclusive, militantes. E ali eu já comecei a me entrosar com o problema da nossa associação, do Banco do Brasil, da ABB, e naquelas conversas, né, naquelas trocas de ideias, alguém no banco, um grupo, sei lá, achou que eu deveria ser o presidente do sindicato. E a outra ala conservadora, que estava no poder do sindicato, concordou, achou que eu poderia realmente ser o presidente do sindicato. Isso eu acho que foi em 59, mais ou menos por aí. Bom, em seguida, alguém pensou em criar um fórum sindical em Paranaguá. Essa ideia veio de Santos. Já existia o fórum sindical de debates lá de Santos. E eu fui convidado para participar. Naquele tempo eu não tinha ligação, ainda era muito cedo, não tinha ligação com os demais dirigentes sindicais. Comecei a participar da reunião lá no Sindicato Estivo, dos estivadores, para criar esse fórum. Mas eu participava lá da plateia. Eu não era conhecido do pessoal. Tinha o pessoal da comissão, que tinha idealizado e organizado. E, para minha surpresa, eu acabei sendo eleito por aclamação. Quem articulou, eu não sei. Eu não participei dessa articulação. Mas resolveram me colocar como presidente. Eu aceitei, sem dúvida nenhuma, porque eu sempre gostei disso. E foi criado o Fórum Sindical no dia 1º de maio de 1962. Governo João Goulart já. E tinha muita coisa para a gente ver, muita injustiça para se corrigir, muita batalha para se travar, no sentido de promover alguns avanços daquelas classes que ali estavam um tanto desarticuladas. Com essa união, unindo os sindicatos todos do litoral, nós ficamos assim com uma força muito grande nas mãos. E logo de cara já começamos com o problema dos autônomos, dos motoristas autônomos. Era o Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários do Paranaguá. E tinha a cooperativa que era anexa ao sindicato. E naquela época existiam algumas empresas, a maior parte das empresas que faziam o transporte do café do armazém para o porto eram empresas fantasmas. Podia ser que tivesse uma, talvez, não sei. Mas a maioria era assim. Era tudo feito aliás, tudo feito de uma forma um tanto clandestina, não pagavam imposto, não pagavam nada, não era firma, não era nada. E como eles, de certo, davam algumas vantagens para as empresas, para alguma caixinha de empréstimo de funcionários ou coisa que o valha, essas empresas fantasmas monopolizaram aquele serviço. E o pessoal do sindicato ficava na mão, não tinha serviço para eles. Os melhores serviços ficavam para essas empresas fantasma. Então o sindicato estava falindo, vamos dizer assim. Tinha caminhão lá que não tinha nem o farol, mas carroceria. Era um desastre total. E essa foi a primeira batalha que nós travamos e fizemos um movimento muito grande para nós. Mas isso foi fundado fora, já começamos. Isso resultou, inclusive, numa audiência que tivemos aqui com o governador Ney Braga. Explicamos para ele que era insustentável aquela situação.
empresas fantasmas fazerem isso logo com o Porto, como órgão oficial do governo. E a única instituição, único órgão, única organização legal mesmo era o sindicato, com a cooperativa. E o Ney Braga não teve dúvida, ele proibiu a entrada das empresas fantasmas lá e passou tudo para o sindicato e a cooperativa. E nós, bom, aí tinha um probleminha. Sim, os motoristas profissionais que trabalhavam para essas empresas, como é que ficavam? Até o Zora era o presidente do sindicato, veio falar comigo. Eu digo, não, Zora, isso é muito fácil, isso é muito simples. Os caminhões das empresas fantasmas, junto com seus motoristas, vão todos para o rodízio do sindicato. Não vai ficar ninguém desempregado. Os próprios donos dos caminhões, das empresas, não vão ficar com prejuízo nenhum. Só que vai todo mundo, o serviço vai ser socializado. Não vai ficar monopólio, essa coisa toda. Quer dizer, fica lá no sindicato. Não é que o sindicato monopolizasse, mas, afinal de contas, abrigava todo mundo. No caso, ninguém iria ficar desamparado, nem os empresários e nem os seus empregados. E foi uma decisão muito justa, né? E o sindicato com a cooperativa se tornaram uma verdadeira potência, né? Tinham já, mais tarde, alguns anos depois, posto de gasolina. Mas atualmente já as coisas me parece que em Paranaguá mudaram. O tempo muda. Hoje eu já não sei bem, mas parece que as coisas já não andam muito bem por lá, porque já há uma investida de grupos de transporte querendo tomar o serviço deles. Parece-me que está até na justiça isso. Bom, encerrou-se com 64. Quando ocorreu o golpe de 64, eu não escaparia, lógico. E, inclusive, foi eleito pela primeira vez um candidato do PTB, Brasília Abud, que era uma das grandes lideranças políticas do Paranaguá. Foi um dos primeiros caçados aqui no Paraná. E, sem dúvida nenhuma, isso foi atribuído ao movimento sindical, inclusive, que era simpático ao governo do Jango, né? O governo do Jango sempre foi um governo muito bom para os trabalhadores. Eu sempre dizia que o Jango foi mãe, né, dos trabalhadores naquela época. E, bom, isso tudo nos marcou. Quando chegou 64, tiraram o prefeito, prenderam os dirigentes sindicais e tal, como aconteceu no Brasil, todo aquele movimento. E eu, naquelas alturas, em Paranaguá a situação era um tanto insustentável para mim. Eu fiquei um ano e pouco, mas às vezes me chamavam e diziam, toma cuidado que os caras estão te vigiando. Toda vez que você para numa esquina, falar com trabalhadores, estão sabendo. E aí eu recebi um convite do ex-presidente da Federação dos Bancários, que também tinha sido preso naquela época, só que eu fui demitido do banco, né? Eu fui demitido do Banco do Brasil. Eu fui do Paraná e fui o único que foi demitido. E o presidente da federação, que era Tristão, Fernando Tristão Fernandes, tinha sido transferido para Ponta Porã. E um belo dia me convidou para ir trabalhar com ele. Eu era formado em Direito, para ir trabalhar com ele, que ele tinha escritório da advocacia lá. Ele trabalhava no banco em expediente. Então eu ficava cuidando do escritório. Aí fui lá para Ponta Porã, fiquei lá 2 anos. Fiquei em Amambai também 1 ano. 1 ano fiquei em Ponta Porã, graças a essa solidariedade que o Tristão me prestou. Inclusive, fiquei na casa dele durante todo esse tempo. E ali que eu exerci um pouco a advocacia, aprendi um pouco. Mas chegou a uma certa altura, eu comecei a ter problemas aqui.
Eu tinha 3 ações em andamento aqui por causa da ditadura. E uma reclamação trabalhista. Antes de prescrever, eu entrei, até o meu advogado foi Edésio Passo. E eu tinha 2 processos, um na Justiça Militar e outro na Justiça Comum em Paranaguá, que também me arrumaram isso lá. Arrumaram para mim e para a diretoria do sindicato para justificar a destituição da diretoria por parte do Ministério do Trabalho. E aí eu vim embora. Nesse período, eu fiquei 1 ano, no ano seguinte eu já estava casado. Eu casei com essa que é minha mulher hoje, ela era daqui de Curitiba. Vivemos 1 ano lá. Bom, retornei para tratar das coisas aqui que não estavam indo muito bem. Mesmo porque no judiciário as coisas estavam dificílimas. Dificílimo. No judiciário a coisa estava muito complicada. A justiça, os juízes, não tinham condições de dar uma sentença contrariando um ato da ditadura. Juízes bons, juízes honestos, mas não dava para exigir deles diferente. Então eu sofri alguns reveses. Né? Eu sofri alguns reveses. Coisas assim incríveis. Né? Uma delas, um desses reveses, foi no julgamento da reclamatória trabalhista em Paranaguá. Naquelas alturas já tinha a Junta de Conciliação e Julgamento em Paranaguá. A Justiça do Trabalho já estava instalada lá. E no dia do julgamento, era uma juíza substituta que ia julgar. O juiz titular arrumou uma licença e se afastou do processo, não quis dar sentença. Inclusive eu soube, por intermédio de gente lá de dentro da própria junta, que a juíza substituta não gostou da atitude do titular em deixar aquela bomba na mão dela. E pior, os vogais dos empregados e dos empregadores foram 2 elementos que me acusaram naquela época. E ganharam as funções de vogais. É um prêmio que a ditadura deu para eles. E a juíza, no dia da sentença, estava com os 2 personagens, um de cada lado, para ler a sentença. Ela leu a sentença, inclusive Edésio estava lá, junto comigo. Ela leu a sentença e disse, olha, quando eu cometo uma injustiça e a pessoa recorre e o tribunal modifica, eu fico muito satisfeito. O senhor recorra. Recorra da sentença e mais, peça a dispensa das custas. Peça a dispensa das custas que eu defiro. Ela demonstrava um constrangimento muito grande, assim, uma consciência, coitada. Só que ela não sabia que tinha chegado um provimento, qualquer coisa do tribunal, naquela época era em São Paulo, proibindo a dispensa das custas. Eu não pude gozar daquele benefício, mas recorri. Mas achei uma situação assim, uma coisa muito constrangedora, uma coisa dramática. Uma juíza dá uma sentença porque estava pressionada pela ditadura. 2 agentes do lado dela e o clima, naquela época, não permitia. O juiz de Paranaguá, que era juiz de direito, naquela época não existia vara, só era um juiz de direito, foi quem primeiro recebeu a reclamatória trabalhista e já se julgou incompetente de cara porque tinham criado a Justiça Federal e ele já mandou para a Justiça Federal aqui em Curitiba. Aqui quem substituía, quem representava a Justiça Federal, de acordo com a lei, como não estava instalada ainda, era a Vara da Fazenda. O juiz da Vara da Fazenda, antes da Justiça do Trabalho, julgou também o meu caso. Um juiz, por sinal, muito bom, muito direito, boa reputação, mas
errou. Errou flagrantemente no meu caso. E eu tenho certeza absoluta que em situação normal no país ele não daria aquela sentença confundindo data de documentos. Dizendo que um era anterior ao outro e não era. E aí, outros detalhes, até em respeito ao juiz, eu prefiro não abordar. Porque considero que sempre foi e é ainda uma excelente personagem, uma excelente pessoa. Depois foi para São Paulo, processo, recorremos. Em São Paulo, quer dizer, eu tive um problema quando foi julgado aqui na Vara da Fazenda. Eu tive um problema com o colega que me representou aqui. Me deixou transitar em julgado a sentença, por falta de pagamento das custas. E eu deixei o dinheiro com tudo direitinho. Inclusive, ele teve problemas particulares com o habeas corpus nosso, entrou com o habeas corpus coletivo que ninguém dava naquela época. Ele teve problemas particulares. Era um idealista, era um advogado idealista, bom rapaz, sabe, gente fina. Por coisas particulares, talvez de juventude ou sei lá o quê, ele entrou assim num processo desgastante nesse aspecto. Depois se recuperou. Se recuperou, tornou-se magistrado num outro estado, me pediu perdão pelo que fez. Eu achei nobre a atitude dele, nunca guardei mágoa nem nada. Fui uma pessoa que sempre, apesar disso, sempre mereceu a minha consideração. Bom, por tudo isso eu passei. E quando chegou em São Paulo, as coisas na ditadura já andavam meio claudicantes. Eu falei com o relator, consegui chegar no relator. E ele cometeu a imprudência de dizer: eu conheço o caso de vocês. O meu genro criou a agência do Banco do Brasil no Panamá. E eu sei tudo o que aconteceu com vocês. Fale com o seu advogado para fazer o relatório que eu assino. Me assustei, eu digo, pelo amor de Deus, as coisas estão assim aqui. Certo? Tantas arbitrariedades que cometiam, que mais uma, mesmo que fosse a favor do... Eu falei para o advogado, para o colega que me atendia lá. Mas eu acho que aí ele se arrependeu, ele voltou atrás. Voltou atrás e repetiu a sentença lá de trás e depois foi para Brasília, Tribunal Superior do Trabalho. Foi nessa hora que entrou o professor Milton Viana, que era dono da Faculdade de Direito de Curitiba, foi meu professor. Eu fui apresentado a ele não se lembrava mais de mim, por um amigo, e o professor resolveu se interessar por mim. Foi de grande valia. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, naquela época, era amigo dele. E não que me fosse fazer algum favor, mas pelo menos não permitir que a ditadura continuasse cometendo aquela injustiça. Me deram uma decisão parcialmente favorável, depois ainda recorri. Naquelas alturas, depois do recurso, o professor já havia falecido, e o amigo dele já não era mais o presidente do tribunal, mas aí apareceu um outro personagem, o general Alípio Aires de Carvalho, que era vice-líder da Arena, vice-líder da Arena. E por intermédio de um conhecido meu de Paranaguá, eu nem esperava, porque não tinha contato com essa pessoa, era o Alcides Pereira Munhoz, ele era telegrafista do Correio, e passava aqueles telegramas de parlamentares, e ele sabia do meu caso através, não sei de quem. E eu não tinha amizade direta com ele, ele foi amigo da família, me conhecia, mas há muitos anos que eu não o via, nunca falei com ele. Mas o Alcides era uma pessoa muito solidária, muito sensível.
E Alcides olhou, viu aqueles telegramas, disse, eu vou falar com esse deputado aqui para dar uma ajuda para Vito. Um belo dia recebi um recado do Alcides. Olha, Alcides, Vito, o general Alípio quer falar com você. Digo, o general Alípio, eu digo, esteve numa greve pesada lá em Paranaguá, que nós fizemos em solidariedade aos bancários, porque teve uma greve de solidariedade aos bancários que nós fizemos em Paranaguá também. Fizemos o governo fazer um acordo com os bancários naquela época. Deu uma confusão danada, mas o governo acertou. E o general Alípio com o Afonso Camargo, o Afonso, eu não sei se era o vice-governador na época, estiveram em Paranaguá. E naquela assembleia de greve geral, calcula como é que estava o sindicato de sacadores naquele dia, eles foram convidados para vir para a mesa, apresentaram, olha, o problema já está resolvido, já fechamos um acordo com o Banestado, está tudo bem, vocês podem suspender a greve. Foram muito bem recebidos, saíram, não teve vaia, não teve nenhuma esculhambação, nenhuma hostilidade, nem nada. Talvez aquilo ficasse gravado na cabeça deles, tiveram coragem de ir naquela assembleia, mas sabiam que a gente mantinha, os trabalhadores mantinham boa disciplina, o ambiente era bom, estava com a fundação do Fórum, muita coisa ruim no movimento sindical naquela época acabou. Que tinha uma época que tinha um banditismo danado, as coisas estavam muito complicadas em Paranaguá, com assassinatos, problema de crime, essa área criminal em Paranaguá, o policial estava agitado. E com o Fórum, tudo se acalmou. Eu não sei se ficou aquela impressão que o general Alípio disse para o Alcides, Alcides, manda Vito falar comigo. Quando o Alcides me deu o recado, ainda falei para minha mulher, digo logo, o general Alípio, aquele que esteve lá, eu digo, acho que vai querer me pôr na cadeia ainda, de repente, brinquei com a minha mulher, né? Minha mulher disse, não, mas se ele chamou, você vai. Eu digo, claro que eu vou. E fui. O general Alípio disse para mim, Vito, você foi cassado? Eu disse, não, senhor. Você teve o direito de polícia suspenso? Não, senhor. Você foi condenado em algum processo? Não, senhor, fui absolvido em todos. E por que você está na Rua do Banco? Quem foi para a Rua do Banco aqui, no Paraná? Só eu, só você. Olha, eu sou homem da Revolução, mas eu não admito injustiça. O que você precisar de mim, o que você precisar, mantenha contato comigo permanente, que eu vou resolver teu caso. Eu assumo esse compromisso. Eu saí dali e digo, puxa, será que eu não... Naquela circunstância. E, de fato, foi quem resolveu todos os meus problemas. Tudo. Tem dessas coisas na vida, né? Nos tornamos muito amigos. Ele assumiu aqui o Conselho Nacional, o Conselho não sei do que, do Petróleo, né? Tem um departamento. Me convidava, aniversário na casa dele. Campanha política não tinha nada a ver. Mas a amizade muito grande. Ele tinha aquilo que, se fosse uma injustiça, não se deveria manter, independentemente de política, uma coisa que vale. Bom, aí retornei para o banco. Mas nesse ínterim, algumas coisas aconteceram. Eu tive um colega meu que, porque eu fui para o Mato Grosso, voltei em 68, eu dei muita sorte, porque logo que eu saí de lá, andaram prendendo o Tristão, perseguindo ele quase que Tristão perdeu a vida lá, a coisa ficou feia para aquele lado, naquela fronteira. Por aqui também prenderam muitos companheiros. Então eu cheguei eu me livrei de lá e me livrei daqui. Os tempos, sabe? Entrei naquele ato. E teve colega meu que queria sair daqui do Paraná, inclusive mandei carta para cliente meu lá do Mato Grosso, fazendeiro, mas que era muito amigo. Mandei esse companheiro para lá, Paulo Sudório. Não sei mais o que houve com o Paulinho, nunca mais tive notícia dele, mas ele deve ter se apresentado lá para esse fazendeiro, que era muito meu amigo, cliente nosso, né? Uma pessoa muito simples, muito democrática, não tinha nada desse rompante de fazendeiro, de latifundiário, essa coisa não tinha, era uma pessoa muito simples.
muito amigo da gente. E sabia da nossa vida, do passado, essa coisa toda. E aí fui advogar em São José dos Pinhais. Em São José dos Pinhais, eu cheguei logo de cara, vi que, assim como lá em Mato Grosso, eu vi que não tinha agência do Banco do Brasil em Amambai, que eu morei também um ano em Amambai. E fiz uma campanha para criar a agência do Banco do Brasil, lá como eu tinha feito em Antonina. Quando eu fui fiscal de embarque da Cassecas, antes de ser demitido, fiz a campanha para criar a agência do Banco do Brasil em Antonina, usando o jornal Última Hora, no anonimato, colocando o nome do Chidi, o Wilson Chidi, que era deputado federal, e do Léo de Almeida Neves, que era diretor da carteira agrícola. Então, eu já tinha uma nota colocando, dizendo que, não dizendo os nomes dos políticos, mas dizendo que estavam se interessando. Na realidade, eu não tinha falado com nenhum deles. E eles se interessaram e foi criada a agência do Banco do Brasil em Antonina. Fiz a mesma coisa em Amambai, usando o jornal Duas Bandeiras. Foi criada a agência do Banco do Brasil lá. Nem Antonina, nem Amambai sabe disso. Né? E está lá a agência até hoje, mas quando saí de lá, estava criada, mas não estava instalada ainda. Depois eu vim para São José dos Pinhais. Olhei, não tinha agência do Banco do Brasil, digo, vamos fazer a mesma coisa, só que não dava para usar a imprensa de Curitiba, estava muito longe para criar um... A Última Hora, naquela época, estava bem pertinho da gente. O jornal Duas Bandeiras em Ponta Porã também estava muito pertinho, mas aqui em Curitiba não dava, aqui em São José dos Pinhais. Mas assim mesmo, conversando com os políticos, mobilizando aqui e dali, nessas alturas, a convite do Moacir Visinoni, companheiro já falecido, eu acabei me encarregando de articular a criação do Lions Club em São José dos Pinhais. E através do Lions é que se fez aí alguma coisa. O movimento para criar a agência continuou. A própria Associação Comercial de São José dos Pinhais, que há 12 anos estava acéfala, ninguém sabia nem de estatuto, de nada. Reativamos, inclusive, os companheiros do Lions foram da diretoria, o presidente, inclusive, o Diógenes, já falecido. Enfim, fizemos alguma coisa nesse sentido. Dr. Dario Marquezine foi quem me cedeu o escritório, a pedido do Dr. Adolfo Krieg Pereira, cujo pai foi perseguido pela ditadura de Getúlio, me conhecia bem, foi quem me convidou para ir para lá, assim, numa coincidência muito grande. Eu vim de Mato Grosso sem saber para onde eu ia. Não saber para onde eu ia. E encontrei com ele por acaso. Eu pensei que ele andasse, sei lá por onde, ele estava aqui em São José. Disse, não, Vitor, você vai para lá. Eu te arrumo escritório, tem serviço lá e tal. A única coisa que ele não me deu foi sentença. Eu também, logicamente, nunca pedi, ele não daria a ninguém, que era um juiz muito honesto, sempre foi. E foi um anjo que caiu do céu também para mim. Me apoiou muito. E eu fiquei ali em São José de 68 a 75 até retornar para o banco. Foi aquela luta toda que eu travei para retornar. Inclusive, depois de uma decisão lá no tribunal, eu disse, não, você agora entra com requerimento no banco, pedindo para ser readmitido, porque a decisão foi readmissão, não foi reintegração. Eles assim mesmo não me deram reintegração, me deram readmissão, simples. Mas já me servia. E fiz o requerimento, e o general foi lá no banco e disse, eu quero o Vitor lá em Curitiba. E recurso, nada de recurso. E o banco cumpriu direitinho, obedeceram. Eu fiquei aqui
de 68 a 70 aliás, regressei no banco em 75. Em São José fiquei de 68 a 75, embora eu seja vinculado a São José através do Lions até hoje, há 37 anos. Ingressei na maçonaria também na mesma época. Bom, em São José, com essa participação no Lions, advogando, eu tentei fazer alguma coisa, implantar algumas ideias. Uma delas foi a implantação de um projeto chamado Universalização do Conhecimento. Implantamos na cidade de Jardim, São José dos Pinhais, que era, em resumo, aproveitar a ociosidade dos espaços nas escolas, aos feriados, sábado, domingo, à noite, porque é um desperdício, né? País que precisa da educação, de repente, a juventude abandonada por aí, os espaços físicos nas escolas sem uso. E aí, contato com um companheiro, agora me falha um pouco, não demora, me vem o nome dele, e ele passou a residir nesse bairro, ele morava em Curitiba, passou a residir lá. Um dia ele me lembrou, Vitor, me lembro que você sempre falava aqui no Lions, num projeto assim, eu estou morando lá, Conrado, agora me lembrei, Conrado. E agora eu estou lá, estou envolvido ali com a Associação de Pais e Mestres, que tal aquele projeto que você bolou? Ah, vamos lá. Eu fiquei 2 anos batalhando naquilo ali com o Conrado e o Lions, acompanhando também. Digo, olha, Conrado, esse projeto, o que se pode aproveitar dele, independente do que se possa fazer aqui, fizemos realmente vários eventos. Quem tinha conhecimento transmitia a quem não tinha, usando o espaço da escola, o espaço ocioso da escola. Eu digo, mas o mais importante é que você pegue isso aí, você que lida com computação, naquela época já estava isso começando e ele estava bem entrosado. Mande para tudo quanto é canto desse país essa ideia, que nem é bem um projeto, é uma ideia. Aproveitar os espaços ociosos das escolas, com trabalho voluntário, coisa que o valha, porque isso traz bons resultados. E ele fez. Olha, pelo que eu tenho conhecimento, Pernambuco, Rio Grande do Sul e no Paraná agora, esse projeto Comunidade Escola, eu tenho certeza absoluta que foi inspirado nisso. Eu digo, esse é o grande ganho, não interessa quem foi. Não importa. Ou se os projetos lá do Rio Grande do Sul, do Pernambuco ou daqui foram inspirados nisso, não interessa. Interessa que tem alguma coisa acontecendo igual, semelhante, coisa que o valha. E outras coisas mais que a gente consegue fazer no trabalho comunitário. Seja com a instituição que for. Seja com a instituição que for. Sempre dá para a gente avançar, fazer alguma coisa boa. Né? Bom, fiquei em São José naquele período, 68 a 75, retornei para o banco, assumindo o portão. Sempre assumindo o portão. O companheiro Laélio morava ali perto, tinha sempre contato com ele sempre foi um ativista sindical de primeiríssima linha, grande companheiro. E dentro do banco eu já me articulava com o pessoal ali para acompanhar os movimentos. Naquela época já não era bem o pessoal do Partidão, que, embora o Laélio fosse, mas já a ditadura já tinha deslocado esse pessoal.
Mas já vinha um pessoal mais jovem, que era o pessoal do PT, né? O pessoal que ia criar a base do PT dentro do Banco do Brasil, da CUT. E ali acompanhei algumas greves, e participei, articulei, ajudei naquilo que foi possível. Foi muita luta, foi várias batalhas. Travamos ali, inclusive internamente no banco. O banco, na época, tinha um quadro de auxiliares. Tinha quadro de auxiliares, né? E aí lutamos ali dentro, comecei um movimento ali. Inclusive quem me ajudou muito foi o Dionísio. Dionísio, que mais tarde tornou-se um militante do PT. E conseguimos mudar aquilo também. O Banco, nacionalmente, fizemos uma campanha muito interessante, porque os funcionários faziam o mesmo serviço com salários, direitos diferentes. Quando é que se dá a sua prisão? A minha prisão se deu em 64. 64. Já no começo, começaram a prender, eu sei que eles não tiveram coragem de me prender. Eles me convidaram para vir no carro de um dos advogados lá de Paranaguá, de sindicato, o Dr. Martins do Carmo. Vim com um agente de polícia, já tinha companheiros presos na penitenciária, na cadeia lá em Paranaguá, mas eles tinham medo de me prender. Achavam que os trabalhadores podiam fazer um movimento, as coisas complicarem. Eles estavam um tanto inseguros a comecinho. Então eu vim no carro do Dr. Martins do Carmo, mais um agente de polícia, a Curitiba. Não disseram que eu estava preso, me apresentaram na Secretaria de Segurança e dali depois me mandaram para a penitenciária. Na penitenciária, logo de cara, eu recebi a visita do meu tio, do Castel Costa, tio Duca. Foi sempre que me deu muito apoio aqui em Curitiba no período que eu estive preso. No dia seguinte me transferiram para o quartel da polícia. Inclusive me colocaram num camburão daqueles que a gente não tinha segurança para nada, os caras faziam aquelas curvas, ia de um canto para outro, um negócio horrível. Quartel que você teve? O quartel do comando da Polícia Militar. Na Praça Rui Barbosa ou no Boqueirão? Não, na Marechal Floriano. Na Marechal Floriano. É isso, na Marechal Floriano, estivemos ali. E ali, por sinal, tivemos um tratamento bom, porque a polícia não estava gostando daquela história de ficar um general do Exército comandando a polícia. Aquela coisa, né? A gente sentia isso. Então a gente conversava muito com os policiais, ali com o tempo pega amizade, né? E eu me recordo que eu fui ouvido pelo capitão do Exército, capitão que eu acho que ele não era de academia, vinha de certa aquela carreira lá de trás, passar por sargento e tal, e aparentava, na realidade, era um homem bom assim, a conversa dele muito boa, tranquila, e ele me ouviu lá e eu percebi que ele, claro, ele não entendia nada de sindicato, estava completamente por fora. Eu, sabendo que os meus companheiros estavam presos ainda em Paranaguá, e com a amizade que a gente pegava ali com a soldadesca que fazia o plantão por ali, veja como é que são as coisas. Eu disse, irmão, eu vou falar com esse sargento aí para ele ir lá em Paranaguá levar um recado para mim, para o pessoal que está preso. E o sargento foi. Foi e levou. Eu digo, olha, aqui acontece o seguinte, o capitão me ouviu, perguntou isso. O sargento foi e voltou. Mandei. Em princípio, uma imprudência, né? Sim. Uma imprudência. Mas vai mandar por de levar. Para ele também de levar, né? Mas as coisas não andavam bem, a polícia não dava nada satisfeita com aquela situação. Essa a gente sua sentia. prisão, então, se deu em razão da sua militância no sindicato? No sindicato. Porque eu não pertencia a partido político. Sim. Eu nunca me filiei a partido político até hoje. Eu não
nunca me simpatizei com esse sistema político que está aí, desde aquela época. Sabe? Mas teve alguma simpatia por algum partido em especial? Era o PTB. Na época, PTB, Partido Socialista, partido mais à esquerda, partidos que tinham aliança com os movimentos populares, sociais, sindicais, né? Então, era isso. Quanto tempo o senhor ficou preso? Fiquei uns 2 meses e meio, Mas teve outro fato interessante, foi que depois eu fui colocado em liberdade e fui para Paranaguá. Sim. Não, tem um outro fato. Isso é importante. Nós estávamos presos e todo mundo conversando ali, numa sala livre, né? Vinha advogado, engenheiro, pessoal que tinha curso superior, todo para lá. E a turma disse, os ladrões estão pondo os honestos na cadeia. Chegava, olha, quem me pôs na cadeia foi aquele cara, aquele vigarista e tal, que uma vez eu combati, outro, era tudo assim. Quer dizer que então os ladrões é que estão mandando, né? Aí a coisa já a nível nacional já estava sendo percebida assim, desta forma. Aí resolveram, aqui no Paraná, fazer uma jogada política. Meteram as manchetes nos jornais. Corrupto preso no Paraná. Opa, a gente recebia os jornais lá, né? Corrupto, quem será? O que é que houve? Fomos ver a história. Apareceu o corrupto lá no quartel. Um contadorzinho, coitado, de uma padaria aqui de Curitiba, que prepararam um flagrante para ele. Flagrante preparado. Pegaram o pessoal da DOPS, mais fiscal do Estado, uma coisa assim, e forjaram lá uma forma de multar o comerciante. E pediu uma propina, uma coisa assim. E o comerciante, naquela situação, ditadura e tal, aquela confusão toda, eu acho que, não sei se deu ou ofereceu, não tenho certeza, eu só sei que lavraram um flagrante contra o contador. E puseram o contador na cadeia como o grande corrupto do Paraná. Ganhou manchete nos jornais. E lá chegou esse contador. E a gente sabendo, esse é um testa de ferro, coitado, é um bode expiatório que está aí. Isso aí, coitado, não tem onde cair morto esse homem. É uma pessoa muito boa, mas um homem simples. Torcedor do Colorado e tal. Aí a gente já começou a fazer a cabeça deles, olha, o senhor nem se preocupe, isso aí não tem nada a ver com o senhor, isso aí é ilegal, é um flagrante preparado, o seu caso não é justiça militar, não é nada, é justiça comum, isso é só para inglês ver, para dizer que estão pondo ladrões na cadeia aqui no Paraná. Na realidade, os ladrões é que estão pondo os honestos na cadeia. O senhor nem se preocupe com isso, isso não é com o senhor. E ali estava cheio de advogado para fazer a cabeça dele. Ele, coitado, quando chegava às 6 horas, que era a hora da Ave Maria, ele punha o radinho dele lá e ficava rezando. Ele estava traumatizado. Estava traumatizado. Bom, aí aconteceu um fato inusitado. E a gente dizia para ele, o senhor vai sair daqui, logo, logo. Logo o senhor sai. Aí chegou, não sei se já no 4º dia. Ele não ficou mais do que uma semana, eu acho. 10 dias, talvez. Né? Ele não levou isso. Aí, de repente, chegou um oficial da polícia na porta desse alojamento, dessa sala. Atenção, pessoal. Todo mundo aqui, ó, o oficial da polícia chama todo mundo naquela circunstância, né? Naquela do calor da coisa. O que será que vem aí, né? Vem aqui, pessoal, todo mundo aqui, quero. Faz favor. E o tal do corrupto, né, entre aspas, coitado, também estava lá, preocupado, tenso que ele estava. Né? Disse, puxa, não tenho nada a ver com isso, estou pagando aqui, estou no meio desses comunistas, sei lá o que passava na cabeça dele, estou perdido aqui nesse meio. Aí, escuta, me diz uma coisa, vocês todos aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês me respondam. Todo mundo que está preso aqui, todos que estão presos aqui por subversão? Aí o tal corrupto, entre aspas, coitado, chegou mais do que depressa. Eu não. O meu é por corrupção.
como quem diz, não me misture com esses comunistas aí, que eu tô da outra. Coitado, na maior das inocências, né? Na maior das inocências. Era um homem simples. Né? Quem foram os companheiros seus que foram presos lá em Paranaguá? Ah, foi bastante gente. Todos É do que eu não sindicato? fiquei. Ah, Todos não. ligados? Né? É, a maioria ligada a sindicatos, mas eles pinçaram os elementos que eram de esquerda. E eles sofreram muita violência lá? Olha, o seu Nilton Abel de Lima, pelo que me consta, sofreu tortura, mas ele foi preso numa outra etapa. Porque nessa etapa, o seu Nilton teve que se ficar foragido. Ele passou para o outro lado da Bahia. Eu, inclusive, cheguei a sair, quando eu saí, ainda da prisão, eu ainda ia na beira da praia mandar recado para ele, através de companheiros que atravessavam de canoa para lá, para dizer se devia se apresentar ou não. Então, tinha vários companheiros ajudando nesse sentido. Por quê? Até é interessante isso. Quando o seu Nilton despontou como liderança em Paranaguá, no Sindicato dos Ensacadores, antes ele tinha vindo dos Seringais, foragido de lá, teve que fugir de lá e lá se pegasse matava, o seringueiro matava. E ele era da Paraíba, o seu Nilton, foi parar naqueles confins. Nilton Abel de Lima. Nilton com N, Abel de Lima. Abel. É um grande líder, grande companheiro, ele era o vice-presidente do Fórum, uma pessoa com quem eu tinha uma amizade, uma confiança, era uma confiança recíproca muito grande. E o seu Nilton, o sindicato dele estava sendo presidido por um cidadão que, pelo que a gente via, ele estava recolhendo gente de tudo quanto era espécie. Tinha gente boa, mas tinha no meio também alguns maus elementos para, naturalmente, se fortalecer politicamente. E a criminalidade em Paranaguá estava cada vez aumentando mais. E atribuiu muito àquele sindicato, que era dos ensacadores. Então, muita violência e tal. E a luta interna no sindicato muito grande para derrubar esse dirigente, que mais tarde tornou-se policial, ligado à ditadura. No dia da eleição decisiva, era o seu Nilton ou ele, clima quente, né? Clima quente. Isso antes da ditadura, um pouquinho antes, um pouco antes, que o Fórum foi criado em 62 e tal. Aí já começou a limpeza. E eu estava lá na sede do sindicato, trabalhando na mesa eleitoral ali da eleição, né? Estava eu, o Otto Bracarense, eu não me lembro mais quem. De repente escutamos um tiro lá fora. Um dos capangas do presidente do sindicato assassinou um grande companheiro que era uma liderança de oposição. No dia da eleição, foi assassinado lá fora. Bom, esse cidadão que assassinou foi condenado. Foi condenado e era motorista na penitenciária na época do golpe. O seu Nilton não podia vir para cá. Ele tinha as regalias aí do governo, através do ex-presidente do sindicato, que era agente de polícia em Paranaguá, quer dizer, o esquema era assim. Então não dava para o seu Nilton se apresentar. Não dava. Aí depois as coisas foram amainando, eu não me recordo bem depois como é que foi, mas aconteceu um outro fato. Esse cidadão que estava preso aqui, retornou para Paranaguá depois que terminou o tempo dele de prisão. Voltou para Paranaguá. Belo dia, de manhã, cedo, ele estava lá no mercado municipal.
mercado municipal. Fazendo, não sei o que ele estava fazendo ali. Chegou um cidadão, bateu no ombro dele, quando ele virou o rosto, o cidadão descarregou o revólver nele. Era o irmão daquele que o cidadão havia assassinado. Veio lá de Pernambuco para vingar a morte do irmão. Segundo comentários na época, diz que o promotor público, no dia do julgamento, disse que foi feita uma limpeza em Paranaguá com a morte do cara. Calcule o clima que existia naquela época. Mas com a criação do fórum, tudo se acabou. Houve uma disciplina muito grande. As nossas greves não eram badernas. Tinha essa coisa de quebra-quebra. É tudo feito com diálogo. Tudo com diálogo. Tranquilo, sem problema nenhum. Por incrível que pareça, eu não tive um empresário que prestasse depoimento contra mim. E eles sabiam como é que eu agia. Eles sabiam como é que eu agia. Quantas coisas aconteceram, mas o jogo nosso era um jogo limpo, um jogo democrático, um jogo de muito diálogo. Um jogo de muito diálogo. E daí o senhor, depois que veio para cá, em 75, o senhor estabilizou a sua vida aqui? Sim, eu retornei para o banco, nunca parei de lutar. Eu nunca parei porque eu me aposentei, eu já tinha aqueles contatos com o pessoal do banco, o negócio de sindicato, aquelas greves, mais internamente. E contato com o Laélio. Mas depois, aí eu me aposentei, me convidaram para trabalhar no governo Álvaro Dias, na área sindical, porque eles não tinham quem tivesse experiência na área sindical. E foi uma época, posso dizer, com segurança absoluta, nós estamos aqui num documento histórico e a história tem que ser contada. Eu não tenho preferência partidária, coisíssima nenhuma. Tenho amigos em todos os setores. Mas foi uma época de ouro para o movimento popular e sindical, foi aquele governo. Porque as coisas ficaram nas mãos das esquerdas dentro da Secretaria do Trabalho. Principalmente a área sindical. Ficaram nas nossas mãos. Eu particularmente, fui responsável para levar 2 elementos do PT lá para dentro da CUT. Um quase que foi para a rua do governo federal. Lutei muito para que isso não acontecesse, com a colaboração dos colegas, né, e colaboração do secretário, na época, que era o Rubens Bueno. Não devo nada a Rubens Bueno, nem a Álvaro Dias, a político nenhum, praticamente. Mas foi uma época de ouro. Foi uma época que se criou um dos projetos maiores do mundo, que foi a Universidade Popular do Trabalho. Não sei se a senhora ouviu. Aquele é um projeto da cabeça do Laércio Sotomayor. Sabe? É um intelectual brilhante, um cara que tem ideia para essas coisas fantásticas. Ele é o titular, é o autor do projeto do Arquivo Manuel Jacinto Correia, de outros tantos, Brigadas do Trabalho. Foi uma revolução na Secretaria. Greve, quem tratava mais diretamente era eu. E um projeto, inclusive, até da minha cabeça, quando eu participei de uma comissão antes da Secretaria, antes de assumir, foram criadas várias comissões, e eu participei com o Dias, não me lembro o nome todo do Dias, ele é professor na Federal, foi militante do PCdoB, e com o presidente do Sindicato dos Engenheiros. Eu digo, olha, esse problema de polícia eu senti muito na época, tempo do Jango, Ney Braga, nós tivemos, embora o Ney Braga não tivesse sido um governador truculento, assim, nesse aspecto, mas tivemos algum problema. E digo, o ideal era que a gente implantasse na Secretaria um projeto assim. Fica um oficial da polícia de plantão lá no dia da greve, tem o comando de greve e a Secretaria. Se um policial criar problema, o comando de greve nos avisa, nós falamos com a polícia.
Se for o pessoal da greve que cria um problema, a polícia fala com a gente. Mas resolvemos tudo numa paz, não tinha problema nenhum. Não dava encrenca, não dava nada. A ponto de uma vez um sargento criar um problema lá com o piquete de greve, o comando de greve nos avisou, falamos com o oficial mandou discretamente um outro sargento substituir o outro, sem ninguém saber, ficou tudo numa boa. Eu vi numa greve de bancários, e eu estava lá na ABB, e eu estava na secretaria, eu vi um grevista pegar o microfone e elogiar a polícia. É uma coisa inusitada. Era um trabalho que a gente fazia. Roberto Pinto era o presidente, foi falecido do Sindicato dos Bancários. A gente fazia tudo da melhor forma possível para favorecer os movimentos sociais e não se admitia perseguição só porque era da PT, do PT ou da CUT, ou coisa que vale. Sabe, fizemos muita coisa. Nesse aspecto foi uma época em que... Então não parei. Depois eu saí de lá, fiquei 6 anos. Depois fiquei 2 anos mais no governo Requião. E saí. Depois o Laércio me convidou para colaborar no projeto do arquivo. E foi aí que eu retomei contato com o pessoal. Até hoje ainda presto uma modesta colaboração lá no arquivo. Eu não sei se me escapou. De minha parte, eu lhe agradeço muito pelo seu depoimento, muito interessante a história que o senhor nos conta. E só quero deixar os agradecimentos da Comissão Estadual da Verdade. E... Da minha é que é um pouco diferente a abordagem. Sim. Certo. Vitor, como que você via o governo do Jango como uma presidência sindical que você era, pelo que eu entendi, em 59 já? Como que era a tua relação com o Ministério do Trabalho, com as instâncias oficiais desse governo do Jango? Olha, eu já vou dizer de antemão para você que eu particularmente como eu não tinha vínculos partidários. Eu procurava ficar distante do vínculo partidário, mas não ficava distante da luta. Sabe? Eu não ficava distante da luta. Eu tinha os meus princípios, a gente sabia o que estava fazendo, o que é que o governo estava fazendo. E apenas naquilo que o governo, a gente achava que o governo merecia apoio, a gente dava um apoio. Até se fosse o caso de criticar, a gente também criticaria sem problema nenhum. Entendeu? Mas a gente sentia um apoio muito grande do governo João Goulart. As reformas de base, que para nós era importante. O movimento sindical naquela época não tratava só de aumento de salário, sabe? Sindicalismo de resultados, essa coisa. Não. Nós debatíamos no Fórum Sindical em Paranaguá permanentemente problemas nacionais. Permanentemente estávamos reunidos, sempre, e as nossas reuniões eram abertas. Até o capitão da polícia participou da nossa reunião. O capitão Meirelles foi lá um dia, eu acho que para olhar, para ver como é que era aquilo. Né? E chamamos para a mesa e demos a palavra para ele. Capitão, aqui é livre. O senhor pode falar o que o senhor quiser. Tá? As nossas reuniões eram abertas para todo mundo. Sabe? Então, e debatíamos, tínhamos um interesse muito grande nos problemas nacionais e até internacionais. Quais que eram as principais pautas? Vocês fizeram alguma coisa, algum movimento das reformas de base? Sim, era permanente. Era permanente, a favor da reforma agrária, reforma bancária, essas reformas todas, que até hoje eu acho que não foram feitas ainda. Né? Naquela época a gente já discutia com muita profundidade, convidávamos políticos nacionalistas, por exemplo, o deputado Valdemar Daros foi em Paranaguá fazer uma palestra sobre o problema da energia elétrica. Naquela época estava nas mãos de uma companhia Força e Luz, se não me engano, subsidiária da Bond Share, uma empresa estrangeira. Nós discutíamos com muita profundidade, nós tínhamos interesse em levar o nível de politização dos trabalhadores, do povo, de um modo geral. Nós tínhamos um interesse muito grande.
Porque se o povo não for politizado, né, porque não tem interesse em enganá-lo, aí estão perdidos. Você vê que hoje, como é que você faz eleição no Brasil há quantos e quantos anos? É o poder econômico. É que tem realmente a representação política. O povo não tem representação política nenhuma. Eu faço uma pesquisa faz muito tempo. Se o povo escolhe bem os candidatos, eu faço essa pergunta para a gente, nos dias de hoje, para a gente politizada. Eu pergunto, escuta, me diz uma coisa, o povo escolhe bem os candidatos? Gente politizada ou aparentemente politizada. Não, o povo escolhe mal. O povo escolhe mal, o povo vende voto, cada povo com o governo que merece. O povo vota hoje, amanhã não sabe quem votou. Eu digo, meu companheiro, mas o que é isso? O mundo é governado por mentiras. Essa é uma grande mentira que colocaram na cabeça do povo. O povo não escolhe ninguém, quem escolhe é o partido. Eu não tinha pensado nisso. Quem escolhe é o partido. Você já foi lá ver como é que eles escolhem? Não tem a menor ideia, de calculem. Você nem sabe como é que eles escolhem, de você que escolhe. Você não escolhe, você vota nos escolhidos por eles. E se a eleição já estiver vendida lá? Os grupos econômicos financiarem, já tem lá os financiados. Foi você que vendeu o voto, eu, coitadinho, que vendeu o voto, que pegou R$10 para comer um lanche, coisa que eu faço. Não, foi vendido antes da convenção. Já se sabe quem vai ser patrocinado. Quem vai ter o grande patrocínio? Nós temos 3 poderes na República, legislativo, executivo e judiciário. Qual é que manda mais? Poder econômico. Quer uma prova? Vai na penitenciária ver se tem rico ladrão lá, preso. Põe algum milionário ladrão preso. Vai lá ver se tem. Então não temos, é o poder econômico que manda. O poder econômico é que coloca eles lá. Eles é que têm representação. O poder econômico é que tem representação. O povo não tem representação nenhuma. O povo é testa de ferro. É só para convalidar essa farsa que é essa eleição. Onde não se ganha eleição, se compra. Eleição é comprada no Brasil, não tem? Mas, Vitor, vamos voltar lá atrás para tentar entender. O que você está falando é muito importante. Eu coaduno do teu ponto de vista. Mas a gente precisa fazer esse resgate. Vocês chegaram a montar algum comitê em defesa das reformas de base, alguma coisa? Em Paranaguá teve alguma coisa? Não. Ali é o seguinte, o movimento das reformas de base era um movimento nacional. Entendeu? Então, nós tínhamos os sindicatos organizados, como era principalmente o sindicato dos bancários, a classe bancária. Nós vivíamos nos nossos congressos estaduais, nos nossos congressos nacionais, até encontros internacionais faziam, né? E esses assuntos eram permanentes nos nossos boletins, nos pronunciamentos. Era uma luta constante, porque nós estávamos ao lado do governo fazendo essa luta, sabendo que isso não agradava interesses, tinha interesses alienígenas aí que eram contrários, violentamente contrários. E nós já denunciávamos, inclusive, que tinha interesse em derrubar o governo do Jango. Nós tínhamos essa consciência disso, que o governo do Jango poderia ser derrubado a qualquer momento. Vocês também faziam alguma conexão com o imperialismo? Assim? Isso era corrente, esse termo imperialismo? Sim. Era muito usado, né? Imperialismo, a Guerra Fria. A Guerra Fria ficava de um lado os países comunistas, do outro lado os Estados Unidos. E aí é que as coisas, às vezes, se complicavam, e se complicaram depois. Porque quem derrubou o Jango não foi o povo. Isso aí foi coisas vindo de fora. E nós sabemos perfeitamente que o embaixador americano estava envolvido nisso, o governo americano, a CIA, isso tudo, mas com problema ideológico, né? Cada ala tinha um interesse ou coisa que o vale. E onde que você estava no dia 31 de março, 1º de abril de 64? Nós estávamos tentando uma resistência nos sindicatos sagadores. Como você ficou sabendo do golpe? Onde que você estava? Eu estava... Bom, a gente já sabia que aquilo vinha num crescendo. Aquilo a qualquer momento, né, poderia ser desencadeado, esse golpe. Então nós vivíamos permanentemente em alerta. Então, de forma muito natural,
quando surgiu o golpe, nós já estávamos reunidos lá no sindicato para ver o que é que ia acontecer, se ia haver alguma resistência ou não. E até felizmente não houve resistência, porque nós seríamos massacrados. Havia muita denúncia de que os sindicatos tinham armas e não sei o que. Nós não tínhamos arma, coisa nenhuma, ninguém. Eu nunca peguei uma arma de fogo até hoje, nem no exército. Eu servi o exército e no dia que tinha a instrução de arma de fogo, você vê que eu era da saúde, nesse dia eu estava hospitalizado porque eu tive um problema na vista, então não sei até hoje pegar numa arma. Você lembra um pouco das discussões que vocês tiveram dentro do sindicato nessa reunião que você está mencionando? Dessa da resistência lá, de tentar resistência, nós estávamos permanentemente em contato com a Federação, os sindicatos bancários aqui em Curitiba. Tinha um plantão aqui. Inclusive um dos companheiros que eu me lembro, esse é o único que eu recordo, que estava lá, ficou mais até o finalzinho, foi o Antônio Simão Sobrinho, falecido recentemente. Foi com quem eu obtive o último contato. E ali a gente já tinha notícias de que realmente o Jango já estava fora. Ninguém propôs resistir ali do sindicato? Sim, nós esperávamos que houvesse alguma reação. E estávamos de plantão para isso. Embora sem treinamento, sem nada, quer dizer, aquilo é uma loucura. Dispostos a resistir. Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas acontece que as notícias que iam chegando eram notícias desanimadoras, de que não haveria condição de resistência. O próprio Jango foi muito consciente neste ponto. Ele não quis que resistisse. Então, o funcionamento você tem um olhar positivo para o funcionamento dos sindicatos no governo Jango. Sim. Era uma boa relação. Sim, uma excelente relação. Uma excelente relação. O Jango ele queria realmente um país diferente, né? Um país progressista, um país desenvolvido, sem miséria, sem nada. Era um homem que tinha boas intenções. Na nossa concepção, era uma pessoa que merecia toda a nossa confiança. Então, só para entender, nos anos do governo do Jango, do Jânio Quadros, breve governo do Jânio Quadros, vocês tinham esse trabalho então de conscientização dos trabalhadores, sim, para nós era base. Sim, sem dúvida nenhuma. Nós tínhamos permanentes reuniões, sempre não só ligados às questões de funcionários, aliás, dos trabalhadores, né, especificamente, como os problemas nacionais. Tinha mais uma particularidade que é importante esclarecer. Falavam muito nas greves, sempre em greve, todo dia tem greve no tempo do Jango. Aquilo já fazia parte de um lobby dos inimigos, né, dele, para derrubá-lo, desgastá-lo perante a opinião pública. E Paranaguá nós tínhamos, naquela época, um apoio muito grande do jornal Última Hora. Inclusive, o Cícero Catani era o chefe do escritório da Última Hora em Paranaguá, com quem a gente tinha boas relações. Dava as notícias normais, fiéis, como tinha que ser, tudo direitinho. Para nós era muito importante. E tinha fama. O movimento sindical brasileiro tinha aquela fama que sempre greve. Paranaguá, particularmente. Dizia que eu parava o porto a hora que eu queria. Ficou essa fama. Não é verdade. Nós tínhamos um trabalho muito democrático, de discussão e tal. Não era feita greve por fazer. Nós anunciávamos, às vezes, a greve para não sair a greve, para sair o acordo, para sair o diálogo, para sair a negociação. E vou lhe dizer mais. Foi o porto que menos parou no país, de acordo com as estatísticas oficiais. Estatística do próprio porto. Pena que eu não tenho, mas eu me lembro que o doutor Miranda Ramos, que até depois ele teve que passar para o lado da ditadura, mas sempre foi um grande amigo nosso no movimento sindical. E a gente mantinha um diálogo muito bom com ele, ele era o superintendente do porto, foi um homem muito honesto, morreu pobre. Muito honesto, morreu pobre. E ele depois teve que aderir, né, porque o Ney Braga aderiu, mas
ele soltou um folheto, um boletim. Na época eu tive esse boletim na mão. Paranaguá foi o porto que menos parou no país. Por quê? Porque nós mantínhamos o diálogo e tomávamos todo o cuidado para não parar. Porque tinha o Pacto de Unidade de Ação na Orla Marítima, que se parasse um sindicato, tinha que parar todos. E às vezes a causa não era assim tão difícil de resolver. Então, para que fazer já de cara uma greve só porque para tudo? Então, quantas greves nós evitamos? Com soluções boas, sem problema nenhum. Greve que já estava decretada pela Federação, por exemplo, dos Arrumadores, no Rio de Janeiro, e que o telegrama chegava atrasado naquele tempo, e eu fui procurado cedinho da manhã, pelos 3 diretores do sindicato, Vidal, estamos aqui com o telegrama da Federação para parar. Eu digo, não, peraí, calma. Olha aqui, vai lá no capitão dos portos, ele tem o rádio, de repente ele conversa com o pessoal lá do Rio, sei lá de onde, e de repente essa greve já terminou e vocês vão parar aqui para quê? Não deu outra. Foram lá, falaram com o capitão dos portos, o capitão dos portos passou o rádio, não, a greve aqui já terminou. Pronto, não teve greve. E quantas outras greves nós evitamos? Paranaguá foi o porto que menos parou no país, embora tivesse ficado a fama de que estava sempre parado, que sempre tinha greve, que a gente parava a hora. Não era assim. E o saldo do movimento foi positivo nos anos de Jango? Dessa movimentação reivindicatória? Sempre. As demandas eram atendidas? Eram atendidas dentro da normalidade, dentro do que era justo, dentro do que era normal, né? Sem dúvida nenhuma. E quando chegou, Vitor, quando veio o golpe, então, logo você já foi procurado e preso? Como foi? Eu não fui preso no primeiro dia, mas já no segundo dia já recebi um recado que eu deveria ir a Curitiba. Mas já tinha companheiros presos em Paranaguá. Foi que prenderam vários companheiros. Eles não me prenderam por primeiro, não. Segundo comentários, eles tinham receio que houvesse uma confusão por parte dos trabalhadores, uma reação. Mas eu acho que não havia condições, porque com os líderes presos aí já ficavam as coisas mais difíceis, mas não sei. Isso foi mais comentário, mas eu não tenho certeza. E como foi esse tempo que você passou na prisão, Vitor? Esses 2 meses e meio? Olha, me trataram muito bem ali no quartel da polícia, com exceção daquele caso que eu citei, daquele sargento que me deu aquela notícia trágica, que no fim era mentira, não sei se foi a propósito, ou ele foi usado inocentemente, eu não sei. Mas fomos muito bem tratados ali no quartel da polícia. Aliás, tem um outro detalhe que eu queria deixar. Polícia Federal? Não, Polícia do Estado. Ali no quartel ali da Marechal Floriano, quartel-general da polícia. Polícia do Estado? Polícia do Estado. Naquela... No TOPS? Não. A Polícia Militar. Polícia Militar. Uma outra particularidade que eu queria registrar é que quando eu saí da prisão e voltei a Paranaguá, eu ainda não tinha sido demitido do banco. Aí o capitão, que era o chefe do inquérito nosso, resolveu me ouvir mais uma vez. E eu fui lá. Naquelas alturas eu já estava com a cabeça cheia, sabe, eu já estava chateado com aquelas coisas todas, aquela confusão, aquela maldade toda que estavam fazendo, né, o governo e trabalhadores. E aí o capitão, por sinal, como eu falei, uma pessoa até muito gentil, muito educado. Ele tinha um oficial, acho que era um tenente, esse talvez fosse de escola, que era o secretário dele. Aí ele me fez mais lá umas perguntas. E eu já estava muito revoltado. E eu ainda jovem naquela época, estava com 20 e poucos anos. Quando ele encerrou o meu depoimento, eu digo, capitão, um minutinho. O senhor me diga uma coisa, essa revolução aí é para combater a corrupção também? Sim, para combater a corrupção. Eu digo, então, eu quero prestar um depoimento sobre corrupção aqui em Paranaguá. Eu quero lhe dizer que os ladrões estão colocando os honestos na cadeia, viu, capitão? E eu sou honesto. Pode levantar minha vida aí que eu sou honesto.
Agora, os ladrões aqui estão pondo os honestos na cadeia. Eu quero prestar um depoimento aqui para dar umas pistas aí para o senhor de muita roubalheira que tem aqui. Não. Essa parte da corrupção é outra comissão. Digo, mas capitão, então, quer dizer, primeiro vão os honestos para a cadeia, depois... Como é que fica isso? Não, eu vou dar teu nome lá. O capitão ficou embaraçado com o negócio. Eu não tenho embaraço nele. Coitado, ele estava ali cumprindo ordens. O negócio não tinha nada a ver com a corrupção, ele queria saber desses comunistas, esquerdistas, sindicalistas, aliados do governo Jango. É isso que eles queriam para limpar a área. É esses a favor das reformas de base, independência do país, econômica. Aí, disse, não, mas aí eu vou dar teu nome lá em Curitiba, outra comissão, aí é outra comissão que vai vir. Aí ele me chamou de novo. Mas eu nem bem despontei lá na porta da Capitania dos Portos. Olha, já dei seu nome lá. Eu digo, mas capitão, mas está demorando. Demorando, os ladrões estão pondo os honestos na cadeia, continuam. Ele ficou, coitado, ficou embaraçado. E de fato nunca houve comissão para apurar corrupção coisíssima nenhuma. Você foi preso por qual acusação, Vitor? Você chegou na delegacia e daí falaram o quê? Não me disseram nada. Só te prenderam? Só me prenderam. Sem falar nada? Nada. Você ficou 2 meses e meio sem saber nada? Sem saber nada, quer dizer, a não ser quando o capitão foi me ouvir lá no quartel da polícia, mas ele fez aquelas perguntas assim, que não dava nem para a gente se situar muito naquele, ele não entendia nada de sindicato. E o meu assunto era sindicato. Eu não tinha nada com partido político, não tinha nada com luta armada. Naquela época, diga-se de passagem, nem se falava nisso. Nem se falava nisso, né? Então, mas você não ficou... Tua família sabia que estava preso aqui? Não? Sabia. Sabia. Eles, como eu falei para você, pelo menos no período que eu estive preso, eu, com exceção daquele incidente com aquele sargento, que eu não sei se foi a propósito, eu não posso dizer, eu fui sempre muito bem tratado. Você teve notícia naquele momento de violência contra os presos? Não. Até esse momento? Não. Teve... Eu acredito que... Não tive notícia. Não tive notícia. Qual que era exatamente... Não posso nem dizer que teve ou não teve violência em algum lugar. Não posso dizer. Qual que era o sindicato que você presidia? Era o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Paranaguá. Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Paranaguá. Você passou num concurso público? Concurso público. Não, no Banco do Brasil, né? No Banco do Brasil. Ah, você era desse sindicato. E depois houve uma unificação, pelo que você mencionou, dos sindicatos? Depois foi criado o Fórum Sindical de Debates do Litoral Paranaense, que era a união de todos os sindicatos. Era uma entidade parasindical, vamos dizer assim. Fórum Sindical de Debates do Litoral Paranaense. Por alguns, considerada a entidade mais poderosa aqui do sul do país naquela época. Nessa época você já era formado, Vitor? Já. Onde você fez a faculdade? Na Faculdade de Direito de Curitiba. E que ano foi, você lembra? Eu me formei em 63, eu acho. 63. Você chegou a participar de alguma coisa de movimento estudantil? Não. O meu curso foi um curso muito prejudicado, porque eu morava em Paranaguá e fazia o curso aqui. Então fazia a segunda época por faltas, foi bem acidentado. Qual que foi o... Daí você mencionou que respondeu a 3 inquéritos. Um era uma reclamação, você mesmo entrou. Isso. Então, o outro era da Justiça Comum. É da Justiça do Trabalho. Qual que era a alegação? O da Justiça Comum, eles fizeram o seguinte. Eles não tinham, vamos dizer assim, um motivo justo, claro, para destituir a diretoria do sindicato. Eles fizeram, inclusive, as intervenções todas passando por cima de lei, de tudo, né? Foi uma coisa, vamos dizer assim, militarizada, né? Coisa, o poder maior mandou fazer, nomearam lá os interventores, foi tudo assim meio maluco. E aí, como é que eles iriam destituir a diretoria?
Afastar foi fácil, põe na cadeia e tal, afasta, põe lá interventor, do jeito que eles achavam. Nomearam lá uma comissão geral para tratar dos sindicatos, intervenções e tal. Mas tinha que formalizar aquilo para o Ministério do Trabalho destituir a diretoria. Por enquanto eu estava afastado. Eles me afastaram. Então eles inventaram uma auditoria nos sindicatos bancários para apurar alguma irregularidade. Nós sempre tivemos as nossas prestações de contas feitas, apresentadas em assembleia. O sindicato não tinha praticamente recurso. Eu tirei dinheiro do meu bolso quantas vezes. O sindicato não tinha condições. A arrecadação era muito pequena, porque a classe era pequena naquela época. Tinha poucos bancos em Pará, não tinha muito banco. Para aquela época, né? E então, o que é que eles fizeram? Nomearam lá um contador. Por sinal, ajudei esse contador a formar o sindicato da classe dele. Inclusive me ofereci para pagar até o edital do meu bolso, se ele tivesse dificuldade. Mas esse cidadão, quando estourou o golpe, passou para o outro lado. Quer dizer, também não vou dizer que fosse do nosso lado, mas até nos procurou para ajudá-lo. E esse cidadão, então, fez uma perícia falsa. Fez uma perícia falsa. Dizia que o nosso sindicato financiava as atividades do Fórum Sindical, que foi a entidade que marcou época em Paranaguá, fazendo isso e não sei o quê. Quer dizer, deu mais um parecer político do que outra coisa. E na parte contábil, ele fez uma maldade muito grande, dizendo que tinha uma diferença menor. Mas uma coisa tão absurda que eu acho que se o sindicato arrecadasse durante 20 anos, não ia conseguir aquilo. Ele andou invertendo a coluna do débito com a coluna do crédito, fez uma salada, uma confusão danada ali. E o seu Miguel Freitas era o nosso contador, como era contador do Sindicato dos Ensacadores. E o seu Miguel era uma pessoa isenta de sindicato, de política, ele era um profissional contador apenas. E um homem muito bem conceituado, seu Miguel. O Dr. Oscar Raimann, que era um dos elementos indicados pelo Ministério do Trabalho para atuar na Delegacia do Trabalho Marítimo, em Paranaguá, inclusive, era dessa comissão geral de intervenção dos sindicatos. Era ele, Dr. Hugo Correia, que também foi meu professor, uma pessoa humana, uma pessoa extraordinária, um homem muito bom, professor, foi diretor do colégio no meu tempo, era advogado militante. Meu pai é amigo dele, meu pai foi oficial de justiça. Dr. Hugo, gente boa também. Dr. Oscar também. E Dr. Oscar pegou aquele laudo do contador, né? Aquele mesmo que era vogal dos empresários no julgamento da minha trabalhista lá. Ganhou aquele presente porque fez esse trabalho a favor do golpe. O doutor Oscar chegou e chamou o Miguel, o seu Miguel. Miguel, escuta, o que é isso aqui? Essa diferença aqui. O seu Miguel é quem fazia a contabilidade do sindicato. O seu Miguel olhou já lá, o de cara e disse, seu doutor Oscar, aqui, está aqui, ó, o que é que ele fez aqui? Puxou essa coluna para cá, puxou esse negócio. Claro que deu essa diferença. Fecha até nos centavos. Essa diferença está na cabeça dele, não existe diferença nenhuma. Né? Porque esse sindicato nunca... Como é que ia ter um dinheiro desse? Aí a expressão do doutor Oscar, segundo o seu Miguel me contou, a expressão do doutor Oscar foi mais ou menos a seguinte: quer dizer que fulano, com a vontade de prejudicar Vitor, assinou atestado de burro. Mas acontece que naquelas alturas do campeonato, a ordem era mandar o relatório assim mesmo, do jeito que estava, porque a ditadura não queria saber. Daí ele foi ao relatório daquele jeito. Foi o relatório daquele jeito e eles destituíram a diretoria do sindicato. Né? E tem mais um outro detalhe. Quem teve participação
muito importante em Paranaguá, nas intervenções do sindicato, naquela política de derrubada do Jango, foi o clero norte-americano. O bispo era norte-americano. E eles exerceram grandes pressões, inclusive tinha 2 padres brasileiros que eram os únicos que podiam falar em política, porque os outros eram estrangeiros, principalmente o bispo. Então usavam os padres brasileiros para na rádio, que era a única rádio que tinha lá, criticar o governo, o movimento sindical. E eles, inclusive, 2 desses padres deram declarações por escrito no inquérito policial militar contra nós. Depois andaram desdizendo, depois eu acho que eles chegaram à conclusão, esses padres brasileiros, né? Chegaram à conclusão que não era bem aquilo, andaram desdizendo, mas o trabalho dos padres americanos, principalmente, naturalmente comandados pelo bispo, era de oposição ao governo Jango intransigente. E quando estourou o movimento, eles atuaram. Vitor, e quando foi reaberto, essa outra gestão, então, ficou uma gestão de interventores daí? Ficou uma gestão de interventores. Vocês não conseguiram retomar o sindicato, então? Isso, eles retomaram o sindicato, aconteceu em todo o Brasil, né? Onde eles mas tinham... vocês não conseguiram retomar o sindicato? Não tinha condição. Perdeu. Não, a pressão muito grande, não dava. Eu, inclusive, tive que sair de Paranaguá, né? Não dava mais. Como que eram essas ameaças que você mencionou, Vitor? Você falou que foi vigiado, sofreu ameaça? Não é que fosse ameaça. É que eu não podia estar... Por exemplo, se eu falasse com um trabalhador na esquina, eu acho que eles andavam me seguindo. Então eles comentavam nos meios policiais, talvez, ali do golpe e tal. Então tinha gente amiga que via o comentário deles e me contava, olha, Vitor, toma cuidado. Eles estão sempre vigiando você. Assim mesmo que eu ainda consegui ficar em Paranaguá um ano e pouquinho, porque daí fui para Mato Grosso. Você conseguiu trabalho nesse período em Paranaguá? Não, em Paranaguá eu lidei um pouco com imóveis. Eu lidei um pouco com imóveis e depois fui advogado no Mato Grosso, com Vitor Tristão. E na Justiça Militar, qual foi o processo que você teve que responder, Vitor? Esse processo foi interessante, que eles fizeram uma salada danada, né, para montar esse inquérito policial militar. Puseram um grupo dos 11 no meio. O IPM, né? Puseram Grupo dos 11? Puseram o grupo dos 11 no meio, Partido Comunista, eu não sei se Liga Campo, não me lembro. Eu sei que eles fizeram uma confusão danada e teve gente, inclusive, que fez parte desse grupo que respondeu, que nós fomos a julgamento, o primeiro julgamento da Justiça Militar após o ato 5 foi o nosso, aqui em Curitiba. Após o ato 5, o primeiro julgamento aqui foi o nosso. Foi nosso. E fomos absolvidos aqui. E aí o promotor ainda, por nossa sorte, perdeu o prazo de recurso. E aí o tribunal lá Tribunal Militar, Superior Tribunal Militar, não reconheceu o recurso, porque entrou fora de prazo, né? Mas eu fui conhecer certas pessoas mais próximas, assim, mais perto, nesse grupo, porque eu nunca tive relacionamento com essa gente, com nada. Tinha gente ali do grupo dos 11 que eu nem conhecia de vista, não tinha amizade nem nada. Mas eles misturaram tudo. Puseram todo mundo no mesmo processo, como se fosse um grupão, né, que atuava juntos. Mas então chegou a ter grupo dos 11 em Paranaguá? Eu não sei se existia. Tinha gente acusada de grupo dos 11, mas eu não sei se o cidadão realmente fazia parte, ou era talvez um simpatizante e tivesse sido denunciado, sabe, por alguém, por suspeita. Você não lembra de ninguém que respondeu esse processo com você? Não, lembro de outros companheiros. Alguém vivo tem? Será? Hoje. Olha. Eu acho que, eu não tenho bem certeza, 2 colegas meus bancários, se não me engano,
Nilande Dutra dos Santos e Diógenes Leal de Oliveira. Não me lembro bem se eles responderam. Nilande eu sei que sim, mas Diógenes não tenho certeza. E eles estão vivos? Esses dois estão vivos. Os outros... Ah, sim, Miguel Salomão. Lembra de Miguel Salomão? Miguel Salomão foi secretário, inclusive, foi delegado do Banco Central aqui, depois foi secretário da Fazenda, se não me engano, do planejamento do Jaime Lerner. Grande companheiro, um intelectual brilhante, grande. Mas ele está vivo? Está vivo. Miguel, eu acho que... Diógenes, eu acho que não, eu acho que Nilande sim. Os outros, olha os outros, eu acho que faleceram. Você não lembra o número do processo? Você Oi? não tem uma cópia ou lembra do... Talvez eu tenha o número do processo, mas não tenho aqui. Talvez eu tenha lá em casa, que eu acho que eu tenho qualquer coisa relacionada com o tal do habeas corpus, pode ser que tenha ali o número do processo, mas de cabeça eu não lembro. Eu sei que eu era o cabeça do processo. Eu era o cabeça. E você mencionou uma greve de solidariedade aos bancários. Isso. Foi em que ano, Vitor? Esta greve, ela foi, eu acho que foi em 63. Porque aconteceu o seguinte, geralmente o carro-chefe da greve naquela época, hoje não sei se é tanto assim, mas tem ainda o seu peso muito grande, era o Banco do Brasil. Então o Banco do Brasil puxava a greve, os bancos todos iam atrás. E o governo do Estado andou colocando a polícia na porta. Naturalmente a FEBRABAN pediu e tal, sei lá. E o pessoal ficou com receio de ficar do lado de fora com a polícia garantindo a entrada. Então nós, aí que estive em Curitiba, me reuni com o pessoal da federação e comentando com eles, bom, hoje é contra os bancários, amanhã será contra os demais trabalhadores. Nós temos que tomar uma posição. Naquela época a gente tinha condições para isso. A política, a filosofia do governo nos autorizava isso, o trabalhador não ser massacrado por polícia. Isso em governo nenhum deveria existir. E ter a sua greve, o seu direito de greve, tolhido por causa da polícia. Se a justiça ainda tivesse decretado a ilegalidade da greve, tudo bem, mas não teve. Por que se torna assunto de polícia? Então nós entendemos que hoje naquele dia era contra os bancários, depois seria contra os outros trabalhadores. Então eu falei com o pessoal da cúpula aqui da federação, que eu ia tentar em Paranaguá conversar com os companheiros, com os trabalhadores, para ver se haveria a possibilidade de fazer uma greve de solidariedade. E de fato fui para Paranaguá e articulamos, conversamos com os trabalhadores, fomos nos pontos de embarque, debatemos o assunto, apresentamos. E a greve foi decretada. Só não deixamos que parasse o hospital e farmácia. O resto, mas sem vandalismo. Sem vandalismo. Você guarda alguma marca, algum ressentimento desse período, desse processo que você foi submetido, Vitor? Isso te marcou de alguma forma? Não, porque aquela época era a época da Guerra Fria. Sabe, era um outro contexto internacional, era um outro problema. E hoje a gente sabe que no mundo manda quem tem mais força. Sempre foi assim. Né? E a gente sabia que essas nações poderosas, elas para praticar intervenção, um país pequeno era para já, diante das circunstâncias. Então eu acho que aquilo ali foi ruim para o Brasil, né, para a democracia. Infelizmente foi. Mas fazia parte daquele contexto internacional daquela época. Aliás, a política internacional sempre foi muito tumultuada. Né? Vemos hoje o que acontece principalmente no Oriente Médio. Então, são coisas assim que não dependem de uma normalidade, de uma coisa muito bem feitinha e tal. Então tem fatos que passam do controle
o pessoal perde o controle, até os presidentes da República, né, as grandes autoridades, também se perdem no processo. É um perde e ganha, uma coisa assim, difícil de explicar. Bom, quer falar mais alguma coisa, Regis? Não, eu só quero agradecer a oportunidade que vocês me dão de relatar esses fatos, né, esperando que isso sirva para algo positivo em benefício da democracia, da paz, né? E que as futuras gerações tirem grande proveito desses fatos todos, né? Analisem, estudem, se aprofundem, e tirem o melhor proveito no sentido amplo, coletivo, para toda a humanidade. Vitor, então, em nome do projeto Depoimentos para a História, eu lhe agradeço, lembrando que essa filmagem, essa gravação foi feita em parceria com a Comissão Estadual da Verdade. Muito obrigado. Eu agradeço. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.